Carlos Ancelotti frustra os planos da CBF e diz não para a seleção brasileira. É isso mesmo que você ouviu, tá? Segundo o jornal Marca, o técnico que está no Real Madrid tem interesse em cumprir o seu contrato até 2024, visto que a sua última passagem ele tinha saído antes do período de contrato. E aí a gente vai começar a especular aqui algumas opções, especular o porquê a seleção brasileira tá nesse tipo de futebol que muitas das vezes aos nossos olhos parece ser competitivo, mas na hora do vamos ver não é competitivo. Rapaziada, Endel Caporal aqui passando mais uma vez no canal dos amantes de futebol, dos amantes de seleção brasileira, já pedindo para você que siga aí todos os rituais que vocês já conhecem de outros canais, tá? E já começando com um ponto bem polêmico, tá? A notícia traga aí que o Andrés Sanches, um lixo de pessoa, tá? Já tô nem aí, já falo mesmo, tá para assumir a direção técnica da seleção brasileira, tá? Ele que vai ser o responsável por trazer os técnicos. Mas algumas outras informações falou que o presidente da CBF não vai abrir mão de escolher o futuro técnico da seleção brasileira. Caso seja o futuro presidente, e algumas informações tragas de dentro da CBF diz que esse presidente é diferente de todos os outros presidentes que já esteve na CBF. Porque os outros presidentes que estavam na CBF não se preocupavam muito em analisar o futebol, em analisar o jogo jogado, em analisar o desempenho técnico dos possíveis treinadores da seleção. E esse, para muitos jornalistas que têm fontes lá dentro, ele é diferente, ele gosta de conversar sobre futebol, ele assiste futebol. Possa ser que a nossa opção seja um pouco melhor. E qual é o meu medo, talvez, para o futuro técnico da seleção brasileira? A seleção brasileira vem de alguns fracassos em Copa do Mundo. Desde 2002 a gente já não consegue ganhar mais um jogo de mata-mata de um europeu. Apesar da gente ter conseguido ganhar, né, na fase de grupo de 2 europeus de forma um tanto quanto fácil, criou-se na mente de muitos brasileiros uma ilusão um tanto quanto mentirosa. Porque na hora do mata-mata, na hora do vamos ver, a gente não conseguiu avançar, talvez até por erros coletivos ali, e o erro do próprio Tite também, né, que insistiu em fazer a mesma receita que ele tinha feito em 2018. Para dar um resumo da ópera toda aqui rápida, em 2018 você se lembra que quando o Tite utilizou ali o Philippe Coutinho, houve-se uma grande comoção popular para que o Philippe Coutinho fosse o titular do time. Então o Tite, quando o Renato Augusto ele se machuca, em vez do Tite, quando o Renato Augusto se recupera, voltar para ele para o time, na verdade ele deixa ali o Philippe Coutinho. Só que um detalhe daquele time era que o Renato Augusto e o Paulinho, eles se completavam. Então o time perdeu muito com o Paulinho não conseguindo fazer o box to box, porque ele não tinha mais essa referência de quando ele ia, tinha a qualidade do Renato Augusto para clarear as jogadas, para que as jogadas chegassem no Paulinho quando ele estivesse na área. E aconteceu a mesma coisa em 2022. Embora eu acho que o Vinícius Júnior realmente tenha sido um grande jogador nessa seleção, tá? Para mim foi talvez uma das revelações aí da seleção. Óbvio que o Vinícius Júnior não é revelação para ninguém, porque já joga no Real Madrid, já fez gol de título de Champions lá. Mas talvez para a Copa as pessoas esperassem que ele não jogasse tanto, porque ele é um jovem, né? E é uma competição de peso. Visto até que o Rafinha sentiu, né? O Rafinha, se você prestar atenção, ele sente muito a Copa do Mundo. Ele vinha fazendo bons jogos pela seleção e a gente pode se dizer aí que a Copa do Mundo do Rafinha é patética, né? Na minha opinião. Então, quando o Vinícius Júnior ele entra no time, mais uma vez ele entra por comoção popular, tira muito ali daquilo que o Tite já vinha utilizando há 4 anos, tá? O time perde muito ali, porque o Tite vinha utilizando Casemiro e Fred ali, o que dava mais um resguardo no meio de campo, que para muitos é o setor mais preocupante da seleção, né? Fato foi o que aconteceu, tá? O Tite naquele jogo ali contra a Croácia, ele observa, ele vê, não é possível, cara. Eu conversei isso com meu amigo, cara, não é possível que a gente que tá da televisão, a gente que tá da arquibancada, perceba que o time tá perdendo o meio de campo e a comissão e os técnicos que estão ali no jogo ali, naquele momento, eles não consigam perceber que o meio de campo da Croácia estava fazendo o jogo que eles queriam. Eles diminuíam a intensidade do jogo, muitas das vezes eles pausavam a intensidade do Brasil, eles giravam ali o meio de campo do Brasil, eles botavam o meio de campo do Brasil na roda. Eu estava até ficando meio irritado com aquilo ali, e mais uma vez a gente foi eliminado. E qual o perigo dessa eliminação? Já que a gente fez todo esse resumo, agora a gente vai trazer o perigo que essas eliminações do Brasil trouxe para a camisa amarela. O Brasil era uma seleção temida, o Brasil tinha toda uma soberania quando se falava de Copa do Mundo. E hoje em dia já não se vê isso mais, tá? As seleções, elas não respeitam mais o Brasil.
As seleções que respeitam o Brasil, eu vou me corrigir aqui, são as seleções grandes. As seleções medianas e as seleções pequenas não respeitam mais o Brasil. Eles vão pra cima e eles não estão nem aí. Eles tentam enfrentar o jogo de igual para igual. Acontece do Brasil golear essas seleções por conta de características técnicas e muitas das vezes que necessitam de jogadas de jogadores, jogadas únicas. Se você parar para pegar todo o scout da seleção brasileira, quando o Vinícius entra pro time, você vai ver que a maioria das jogadas do Brasil ali são jogadas que os jogadores, eles precisam muitas das vezes usar a sua característica. E não tem mais jogadas de grupo, jogadas ofensivas de grupo. Se você pegar para ver o gol da Croácia, aquilo ali é um lampejo de genialidade do Neymar e ali sim sai o gol. Mas não que foi uma jogada trabalhada por todo o grupo e a gente, se você parar para pensar, eu acho que nessa Copa não teve, né? Na verdade teve o gol do Casimiro ali, se você parar para pensar, teve todo um trabalho do Vinícius Júnior ali para quebrar as linhas e ali acharem o Casimiro e o Casimiro chutar aquela bola que acaba desviando e acaba nos dando a vitória contra a Suíça. E o que eu acho que esses resultados pesaria seria mais para conseguir um técnico de peso da Europa, tá? Visto que a seleção brasileira já não tem toda a sua soberania, por que um Zidane da vida aceitaria a seleção brasileira quando ele pode esperar para pegar uma França que tem uma geração jovem, que tem uma geração já campeã? E se caso ele não pegue uma França da vida, ele espera, ele pega o Manchester United, ele pega o Real Madrid, ele pega o Inter de Milão, que os clubes pagam muito mais, ele talvez para ele seja melhor essa opção. Aí sobra pra gente um outro escalão, que é o Luiz Henrique, o cara que já treinou o trio MSN, fez um trabalho bacana com essa geração espanhola, mas eu acho que o problema ali da geração espanhola não é nem o Luiz Henrique em si, é a metodologia espanhola, porque o Guardiola é um grande crítico desse estilo apenas de tocar a bola, tá? Sai de um lado, vem pro outro, vem do lado, vem pro outro, e são jogadas, são toques de bola que não levam à conclusão, tá? O futebol ele não é feito de posse de bola, o futebol ele é feito de resultado. Então se você se preocupa muito em ficar tocando a bola, muito em ficar toque, 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 e você não conclui essas jogadas, acontece o que aconteceu com a Espanha. Ali eu não vejo nem como um problema do Luiz Henrique. Talvez ele não tenha tido ali uma leitura cirúrgica sobre o contexto do jogo, sobre o contexto do futebol apresentado por sua seleção, e isso custou caro para ele, custou a eliminação. Talvez seja um bom nome para a seleção brasileira, mas não é aquele técnico que vai impor, vai agregar o seu peso com o peso da seleção brasileira. Eu acho que é isso que a seleção brasileira precisa. Talvez, na minha visão, o Ancelotti realmente seria o melhor técnico para a seleção brasileira, porque o Zidane também, né? São caras cascudos, são caras que já ganharam a Champions, foram grandes jogadores, são líderes, então, e jogador, muitas das vezes respeita ex-jogador, tá? Se você é um técnico que não tem história no futebol e você vai falar para um jogador como ele deve pegar na bola, como ele deve concluir a jogada, muitas das vezes, dependendo do pensamento do jogador, dependendo de como é a personalidade do jogador, ele vai rir da sua cara. Mas caso você seja um ex-jogador que tenha sido multicampeão como ex-jogador, multicampeão como treinador, talvez esse seu peso ajude a moldar os seus jogadores, futuros jogadores da seleção brasileira, na característica e no molde que você acha necessário para que a seleção brasileira consiga competir. Aí muitas pessoas também falam do Zico. O Zico realmente ele fez um trabalho bacana lá no Japão, mas a gente nunca viu o Zico fazendo um outro trabalho para a gente saber o tato do Zico sobre sistema defensivo, transição tática, sistema de jogo. A gente não sabe, a gente não conhece o Zico nessa totalidade para a gente saber se ele seria um bom técnico para a seleção brasileira. Mas diferente do Dunga, que nunca tinha feito trabalho nenhum, talvez seja uma boa opção. Eu, particularmente, eu não acho. As pessoas também têm se levantado muito sobre o Fernando Diniz. Eu acho um técnico bom, um técnico ok, mas é um técnico que nunca ganhou nada. Aí você vai me perguntar, poxa, mas o cara não ganhou nada, isso é subjetivo, isso não quer dizer muita coisa. Se ele fizer um bom trabalho na seleção, pode ser que sim, pode ser que sim. Talvez se a CBF fizer pelo Fernando Diniz a mesma coisa que ela fez com o Tite, talvez realmente seja uma boa, porque ali a gente vai precisar de um tempo de trabalho, a gente vai precisar de um tempo em que o Fernando Diniz vai precisar treinar o grupo da maneira que ele gosta de jogar. Visto que o Guardiola, muitas pessoas comparam o estilo, né, do Fernando Diniz e o estilo do Guardiola. Na verdade, o Guardiola, ele é mais o time dele com a posse de bola trabalha mais por setor, e o Fernando Diniz trabalha mais por ocupação tática. Ou seja, o Fernando Diniz quer vários jogadores perto da bola, enquanto o Guardiola, ele gosta de vários jogadores posicionados
aonde eles devem estar para que a bola chegue nele. Então, são características diferentes. Talvez, se a galera conseguir cumprir o que o Fernando Diniz pede para cumprir, e a gente até viu algumas características desse time do Tite nos times do Fernando Diniz, né? Nesse início de Copa do Mundo ali, nos primeiros jogos, a gente via que a seleção brasileira, quando ela perdia a bola, ela corria para pressionar, para recuperar a bola muito mais rápido. E a gente viu que caiu um pouco ali depois de Suíça. Propriamente o jogo contra a Croácia, a gente não viu muito isso acontecer, né? Mas eu creio que talvez eu acho o Fernando Diniz uma boa desde que a seleção brasileira dê para ele 2 ciclos ou 3 ciclos, tá? Porque é um trabalho demorado. O Fernando Diniz, para ele conseguir aplicar um trabalho bem feito no São Paulo, um trabalho bem feito no Fluminense, ele precisa treinar os caras literalmente todos os dias. E a gente sabe que quando um técnico chega à seleção brasileira, ele não tem essa disponibilidade de treinar todos os dias, apenas nas datas FIFA. Mas visto que já é um grupo, que já trabalha há muito tempo junto, a maioria da galera que foi eliminada dessa última Copa são jovens jogadores, já jogaram junto, então talvez para fazer essa transição seja uma boa. Eu acho o Abel Ferreira um grande técnico, um grande gestor, um grande professor, mas eu pegaria, em vez do Abel e em vez do próprio Jorge Jesus também, eu ficaria com o Fernando Diniz. Mas levando a resumo de tudo aquilo que eu acho, o que a CBF tem que fazer para a seleção brasileira voltar a ser competitiva é estruturar o futebol brasileiro, abrir mão do Brasileirão, deixar que os próprios times organizem a Libra, né, a liga que os times querem organizar, deixar as cotas de TV mais balanceada para os times, para então o futebol brasileiro começar a ser um futebol competitivo e os técnicos que chegarem lá comecem a olhar pro futebol brasileiro, tá? Cara, eu sou muito fã do Fred, tá? Eu gosto muito do futebol do Fred, mas se você parar para pensar que um jogador como o Fred jogou 2 Copas do Mundo e o Alex da vida, que hoje em dia é técnico, foi craque no Fenerbahçe, craque no Curitiba, não jogou nenhuma Copa, é injusto, velho. É injusto porque essa narrativa de que jogadores de fora é melhor do que jogadores que jogam no Brasil, cara, é uma grande mentira. Eu preferiria 1000 vezes ter um Scarpa, ter um Dudu, do que ter um Antony e um Rafinha. Cara, o Antony e o Rafinha são grandes e excelentes jogadores, tá? Sou fã dos caras. Jogam futebol vistoso, jogam futebol diferente. Só que não tinham o caguete de jogador experiente, o caguete de jogador que já faz isso há muito tempo, que sofre um nível de pressão para que se jogue um futebol e ganhe títulos muito maior do que o Antony e o Rafinha. Para você ter uma noção, o Rafinha jogava no Leeds. Qual é a pressão do Leeds para ganhar um bom título? Nenhuma. O Rafinha no Leeds, ele jogava sem pressão, óbvio. Jogava com pressão no sentido de fugir do rebaixamento. E aí você já vê que há comparações completamente diferentes. Hoje, um jogador que joga no Palmeiras e que joga no Flamengo, ele é 1000 vezes mais exigido no quesito resultado a jogadores que jogam em times pequenos e times médios da Europa, cara. Hoje você vai ver muito mais cobrança sobre o Gabigol no quesito título, responsabilidade de levantar taças, levantar caneco, do que o Paquetá. Você acha que a diretoria do West Ham chega pra diretoria, chega pro seu técnico, fala pra ele, esse ano a gente vai ter que ganhar a Premier League. Esses caras, cara, eles não têm peso de exigência, tá? O único peso de exigência que esses caras têm é ficar no meio de tabela, é fugir do rebaixamento. Cara, em qualquer liga que for, clubes que são pressionados a sempre estar vencendo, os jogadores sempre vão estar acostumados com uma maior pressão. Você viu que quando chegou na Copa do Mundo, o primeiro jogador que sentiu foi o Rafinha. O primeiro cara que sentiu a Copa foi o Rafinha. Porque essa falácia, essa conversa de que jogadores da Europa são melhores que jogadores brasileiros é uma das maiores mentiras que se existe no futebol, tá? E aqui eu não quero queimar os caras, falar, o Rafinha e o Antony são jogadores ruins. Não são, cara, são bons jogadores. Não são craques, tá? Não são craques. Podem se tornar assim, mas não são. Sem oba-oba e bababá lá. Tá? Os caras podem se tornar a ser grandes craques do futebol brasileiro. Mas a gente precisa fortalecer a liga. E não só a liga, a gente precisa ajudar as ligas dos outros países a se fortalecer para que a gente faça um bom produto da Libertadores, para que a gente consiga vender esse produto para a Europa, para assim a gente começar a fazer uma receita gigantesca para criar um futebol competitivo, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, mas em toda a América do Sul. Porque a seleção brasileira, ela fortalecendo as outras ligas, fortalecendo a Libertadores como
um produto, jogadores como, óbvio que jogadores como o Neymar não vão, a gente não vai conseguir competir com esses caras a médio, curto prazo, nunca. Mas jogadores como o Paquetá, levando em consideração os jogadores que eu vou usar como exemplo aqui, caras que estão em times medianos na Europa. Então caras como o Paquetá, caras como o Bruno Fernandes, talvez a gente não consiga competir com o Newcastle, porque tem muita grana, mas eles não pagaram uma bala violenta. Se a gente conseguisse estruturar o mercado do futebol na América do Sul, conseguisse vender esse produto lá para a Europa, esse produto comece a ser consumido, talvez a gente consiga trazer até jogadores de lá, nacionalidades de lá, igual o Flamengo fez com o Pablo Mari e trouxe para cá. Então eu acho que a CBF precisa pensar na seleção brasileira como um macro e não mais como um micro, pensando simplesmente nos títulos. É começar a premiar os clubes de forma justa, de forma honesta, abrir mão do Brasileirão, cara. Essa Libra, ela precisa sair para a cota de TV ser justa para todo mundo, para o campeonato nacional subir o sarrafo, e não ser mais essa várzea que é hoje em dia, que a gente muitas das vezes passa uma raiva gigante com o futebol jogado no Brasil. Mas a CBF, se ela continuar a pensar nos cartolas, se ela continuar a pensar nos seus esquemas, se ela continuar a pensar nesses vampiros que vampirizam o futebol brasileiro há mais de décadas, o futebol brasileiro, a seleção brasileira vai continuar sendo essa várzea que é, velho. Vai continuar sendo essa várzea que é. E aí você vê a Argentina, tá? Uma seleção que a gente sabe que joga menos que a gente reviveu a Argentina numa Copa América aqui. E a gente vai ter que aceitar que os caras estão na semifinal de Libertadores. Os caras baterem em final de Libertadores dentro da nossa casa. E aí, sempre é aquela conversa. Pô, mas a Argentina hoje joga menos que o Brasil. Mas a Argentina sempre chega mais longe do que o Brasil. E uma hora ou outra, chegando, batendo em semifinal, batendo em final, batendo em semifinal, batendo em final, meu amigo, eles vão conseguir ganhar o título. Você pode ter certeza disso. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você pode ter essa certeza. Se eles continuarem chegando em semifinal, semifinal, eles vão vencer. E cara, eu também concordo que a Argentina joga um futebol menos competitivo que esse time do Tite, saca? Só que o time do Tite, existem vários fatores ali, tá? Primeiro, ocasionalidade, a galera ali no oba-oba foi todo mundo pra cima ali e não se deu conta que o jogo tava acabando. Inclusive os caras até reviveram um vídeo ali do Neymar, né? Falando, vai subir pra quê? Já tá, falta 5 minutos e etc. Então eu acho que a CBF tem que parar de pensar no resultado para a seleção brasileira resultadista e começar a pensar no futebol brasileiro como um produto para que a gente não perca mais, cara, jogadores como o Gabigol, jogadores como o Scarpa, jogadores como o Dudu, para jogadores que jogam em futebols medianos na Europa, saca, velho? Então eu acho necessário começar uma reestruturação. Muito vai se levantar, usando um exemplo aqui agora, na Alemanha. A Alemanha também, muitos comentaristas, muitos setoristas se falam da soberania do Bayern de Munique, o quão isso é nocivo para o futebol da seleção alemã, porque você não deixa o campeonato nacional ser competitivo. O Bayern de Munique, na hora que ele vira a chave, ele ganha o campeonato. Bayern de Munique, né, e PSG são dois clubes que eles já entram campeões dos campeonatos. A única coisa que pode acontecer com esses times é eles perderem os campeonatos. Então talvez a CBF tenha que começar a analisar isso, porque o Flamengo e o Palmeiras estão caminhando por um caminho parecido do que o do Bayern de Munique. Então talvez a CBF abrindo o bom do Brasileirão, a gente criando a Libra, abre margem para os outros times terem verbas, conseguirem investir e conseguir bater de frente com o Palmeiras e Flamengo. Óbvio que o Palmeiras e o Flamengo já estão à frente, tá? Independente se a gente cria a Libra, porque já se reestruturaram há muito tempo. Tiraram seus cartolas de lá, expulsaram os vampiros de lá e conseguiram fazer um bom trabalho, vender bons jogadores. E são características de trabalho diferentes. O Flamengo, enquanto ele visa em vender jovens promessas para investir em medalhões, o Palmeiras, ele mescla bastante o time, né? Com medalhões e com jovens promessas. Então essa é a conclusão minha sobre o que aconteceu na Copa, sobre os técnicos, possíveis técnicos da seleção. Comenta aí qual técnico você acha ideal e necessário para esse período que a gente vai entrar agora com a seleção brasileira. Pode ser gringo, pode ser brasileiro, fique à vontade para comentar. No mais, se inscreve no nosso canal, curta o vídeo, tá? A gente trocou um papo, uma ideia sagaz, uma ideia bacana aqui. Então essa troca é bastante interessante para você continuar acompanhando o meu trabalho e para a gente ter esse feeling, né, de comunidade, para a gente estar trazendo sempre pautas que na sua visão é necessária
para a atual situação do futebol brasileiro. No mais, valeu, galera!